com muita reflexão, sem pressa, para poder absorver bem o Live estudo de streaming hoje. is on. Vamos lá, Zé? Vamos lá. Bom dia para todo mundo. Agora a gente mergulha no capítulo 11, capítulo 11, versículo 5 do Evangelho de Mateus, a segunda parte. E esses versículos que a gente está analisando, dizem respeito a uma passagem em torno da figura de João Batista, que ainda era demasiadamente humano, né? E que João Batista trazia problemas mal resolvidos de encarnações anteriores. Até porque, na verdade, João Batista era a reencarnação do profeta Elias, que desafiou o rei Acabe, a esposa dele, Jezebel, em cima do Monte Carmelo, e os seus 400 sacerdotes de Baal, para determinar quem era o verdadeiro Deus, né? Então ele faz um desafio e vencendo esse desafio a esses 400, sozinho contra esses 400 sacerdotes, com o povo do seu lado, ele manda decapitar os 450. Então, na verdade, Elias se excedeu bastante naquela situação pela sua intransigência rigorosa. E João Batista ele conservava alguns traços daquela personalidade e algumas chagas morais que precisavam ser resolvidas. Então, o problema aqui é o excesso. O nosso problema são os excessos. E a nossa trajetória no mundo é uma história de reeducação, de reposicionamento em relação às nossas atitudes. É um ajuste, né, na nossa conduta. João Batista está preso em Jerusalém, aguardando o momento da sua decapitação, né? Ele é decapitado e depois a enteada de Herodes, Salomé, vai dançar com a cabeça de João Batista em uma bandeja. Ou seja, aquilo que ele mandou fazer na encarnação anterior, ele agora sofria da mesma forma. E o versículo 5 faz parte da resposta que Jesus encaminha para João Batista, frente a uma pergunta que ele enviou para Jesus na prisão. João Batista está preso, num momento de testemunho extremo, né? Essa situação é quando nós colocamos à prova todas as nossas convicções mais caras. E a convicção mais preciosa de João Batista era exatamente aquela que dizia respeito à vida do Messias. Porque o trabalho de João Batista gira em torno da promessa do envio de um Messias. E não dá para dizer que João Batista duvidou de Jesus. O que ele questionou diretamente ao Cristo, mas de forma humilde, era a respeito às características desse Messias, né? A forma como esse Messias agia. E o questionamento de João Batista era o seguinte: ele sabia que Jesus era o Messias, mas na verdade não era o Messias que ele e o povo esperavam. João Batista esperava um Messias que viesse combater a iniquidade do mundo de forma enfática, violenta, a ferro e fogo. E ele não sabia que tipo de Messias, ele não conseguia compreender isso. João Batista conhecia todas as virtudes de Jesus, mas não é o que ele e o povo esperavam, né? Por isso que vem a pergunta lá do versículo 3. És tu aquele que vem ou esperamos outro? Jesus também sabia que era João Batista, pelo seu temperamento, eles foram criados juntos, né? E ele vai responder para João Batista exatamente por que ele veio, por que ele era o Messias. E essa diferença do que aquilo que Elias esperava e do que João Batista esperava e que realmente Jesus era. Então, Jesus veio e era o Messias que veio estabelecer no coração do mundo a lei universal do amor. E a resposta que Jesus manda para João Batista é a seguinte: cegos voltam a ver, coxos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são erguidos, pobres são evangelizados. Jesus usa toda a topografia da Galileia para dizer para João Batista que na vida a gente vai encontrar personalidades, estados de espíritos que são tombados como o fundo de um vale. Mas também vamos encontrar personalidades austeras, sólidas, como o topo das montanhas. Jesus está apresentando a João Batista
a essência do drama humano para quem iria lidar tão intimamente com ele. No sábado passado, nós falamos dos cegos, dos surdos e dos leprosos. Ou seja, nesse versículo, Jesus está falando aqui de quem enxerga e é cego, de quem anda e é paralítico, e de quem tem a pele saudável, mas é leproso. Na essência, Jesus está falando de outra cegueira, de outra paralisia e de outro tipo de lepra, outro tipo de doença. Nós estamos falando de espíritos que estão já na vida espiritual e que mantêm uma imagem fixa na tela mental e não conseguem enxergar absolutamente mais nada. Essas criaturas, em determinado momento de sua encarnação, tramaram e executaram seus inimigos, assistiram impassíveis àquele momento de agonia do adversário até a sua morte. E mantêm essa imagem como se fosse um disco arranhado por 10, 15, 20, por 100, 200 anos. Só que esses espíritos precisam de ajuda, não conseguem sair dessa espécie de trauma mental, dessa ideia fixa sem ajuda. Isso chama monoideísmo. A ideia fixa, o looping mental. Espíritos ficam séculos assim. Aquele pensamento perturbador do equívoco cometido na carne permanece aprisionado na tela mental daquele espírito por séculos. Impregnado de ódio, do sentimento de vingança. É uma espécie de âncora mental que aprisiona aquela criatura em uma mesma cena e de onde ele não consegue enxergar absolutamente mais nada. Nós vimos trechos do livro Evolução em Dois Mundos, o capítulo Mecanismos da Mente, que fala especificamente desse looping mental. Ele diz assim, mecanismos do monoideísmo. Um espírito desencarnado contemplará tão somente, por tempo equivalente à conturbação em que se encontre, os quadros terríficos que lhe digam respeito às culpas contraídas, sem capacidade para observar paisagens de outra espécie. Escutará exclusivamente vozes acusadoras que lhe testemunham os compromissos inconfessáveis, sem possibilidade de ouvir quaisquer outros valores sônicos, tanto quanto poderá recordar apenas acontecimentos que se lhe refiram aos padecimentos morais, com absoluto ouvido de fatos outros, até mesmo daqueles que se relacionem com a sua personalidade, motivo pelo qual se fazem tão raros os processos de perfeita identificação individual na generalidade das comunicações mediúnicas com entidades no mesmo padrão vibratório. Na carne, não se tem a perspectiva ou a percepção desse tipo de coisa. O fenômeno morte, o fenômeno desencarne, vai tirar essa casca, essa espécie de casca de cebola, e nos ampliar a visão e colocar aquela criatura nesse loop mental. Porque ali são descortinados as grandes verdades. E guardadas as devidas proporções, nós pegamos esse exemplo de repetição mental e vamos reduzir para a nossa realidade. Não das grandes tragédias, dos grandes crimes. Por exemplo, quando acontece algum aborrecimento no trabalho ou em qualquer outro lugar, a gente sai daquele ambiente tão perturbado, tão aborrecido, que às vezes sai de lá, pega o carro, vai até em casa, chega em casa e percebe que não sabe nem como chegou ali. Ou seja, nós também, guardadas as devidas proporções, como eu falei, nos aprisionamos em algum tipo de ideia fixa. E essa perspectiva que Jesus está apresentando, de que todo cego e todo surdo espiritual também, inevitavelmente, é um paralítico espiritual, é muito didática. Ninguém pode avançar, ninguém pode progredir se estiver aprisionado, se estiver ancorado no mesmo lugar. O véu do egoísmo exacerbado, do orgulho desmedido, da vaidade exagerada, também não nos impõe a cegueira que nos impede de ter uma visão espiritual mais clara em relação à vida? Óbvio que sim. Então, primeiro a gente tem que voltar a enxergar, sair daquele transe, abandonar aquela ideia fixa. Depois, quando a gente tiver lúcido de novo, a gente se levanta, avança, progride e continua nosso caminho de
de evolução. Nesse versículo, a gente vai ter aqui um desfile de infortúnios. Nós já vimos semana passada. Um cortejo de chagas, de enfermidades, que vamos agrupando por afinidade. Então, lá no sábado passado, nós analisamos as mazelas sensoriais. Hoje, nós vamos analisar as consequências desse processo. Hoje nós vamos falar de uma coisa lamentável. Nós vamos falar dos mortos. A morte do ser. A gente acredita na imortalidade do espírito no processo evolutivo. Mas dentro desse processo evolutivo, acontece um fenômeno de letargia moral, letargia psíquica, que pode durar séculos. E essa morte psíquica faz parte do processo de evolução para muitos de nós. Alguns têm uma ascensão e um ângulo mais verticalizado, mas a maioria de nós, em um percurso de 1000 anos de período evolutivo, 50% até 70% desse tempo, a gente passa morto. Então, nós precisamos ressuscitar. É importante a gente destacar que as reencarnações fazem parte do processo, né? Elas são o meio. Nós reencarnamos muitas vezes e vamos despertando aos poucos até que se chega a uma reencarnação marcante, onde acontece o despertar da consciência espiritual integral, o renascimento para uma nova vida. A Luísa fala de uma vida viva. E tem muita gente que não vive de verdade, porque está encarcerado em uma ideia fixa, absolutamente material. Ele produz, consome, produz, consome, produz, consome. Não sai disso. É uma espécie de transe. E quanto mais ele amealha coisas materiais, mais ele quer. E se aquilo também se torna uma ideia fixa. Espiritualmente, são como mortos em decomposição. E como a morte propriamente dita não acontece, torna ainda esse processo mais desolador. A gente estudou alguns versículos atrás as tarefas que Jesus passou para os discípulos. Aquelas tarefas para eles executarem, né? E nesse conjunto de atividades, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8, diz assim: curai enfermos, erguei mortos, purificai leprosos, expulsai daimones, de graça recebestes e de graça dai. Erguei mortos, ou seja, esses mortos, essa morte não é definitiva. Essa morte é temporária. Essa morte, ela tem até prazo de validade, vamos dizer assim. Porque chega um momento que esse espírito precisa se reerguer, precisa ressuscitar. Isso até pode parecer estranho, porque, teoricamente, os únicos casos que aparentemente se tem notícia no Novo Testamento é o caso de Lázaro e da filha de Jairo. E de que tipo de mortos Jesus está falando? Ressuscitar mortos é ajudar alguém a se libertar de um cárcere, seja ele qual for. Emmanuel trata desse assunto no livro Servidores do Além, capítulo 18, Acendamos a Luz da Vida, que diz assim: ressuscitai os mortos, disse-nos o Senhor. Mas se é verdade que não podemos ordenar a um cadáver que se levante, é justo tentemos o reavivamento daqueles que nos acompanham, muitas vezes mortificados pela dor ou necrosados pela indiferença. Não nos esqueçamos, os verdadeiros mortos estão sepultados na carne terrestre. Alguém que uma tristeza profunda, uma desolação, agiu de tal maneira no tônus de sua alma que ele vai perdendo a vitalidade, vai ficando fraco, a vida vai se esvaindo. E tem um outro que parece não sentir absolutamente mais nada, nem tristeza, nem alegria, o coração é árido, é duro, empedernido, não tem empatia por ninguém, não é um morto, um está morto pela tristeza, o outro está morto pela indiferença. Emmanuel continua. Alguns permanecem no inferno do remorso ou do sofrimento criado por eles mesmos.
acreditando-se relegados a supremo abandono. Outros jazem no purgatório da aflição a que se arrojam desprevenidos em dolorosas súplicas de auxílio. E ainda outros repousam inadvertidamente em supostos céus de adoração religiosa, que, em muitos casos, são simples faixas de ociosidade mental. Aguçai a visão e observemos a infortunada caravana de fantasmas que seguem, vacilantes e enganados dentro da vida. Se a gente aumentar a nossa capacidade de percepção em relação à dor do próximo, só um pouquinho, não precisa muito, a gente vai começar a perceber a aridez, a frieza de muitos corações que estão ao nosso redor. São mortos-vivos que produzem, consomem, como eu falei antes, produzem e consomem mais nada. E ao menor contato com o Evangelho de Jesus, aquele coração aparentemente morto começa a voltar à vida, ressurgindo do mundo dos mortos-vivos que se espalham aos milhares pela terra. Aliás, é uma coisa interessante, né? Hoje tem muitos filmes a respeito desses zumbis, desses mortos-vivos. Essa foi a sensação que Jesus teve ao perceber Paulo sair daquela condição terrível de Saulo, o perseguidor de cristãos. Um morto-vivo cruel e implacável, que renasceu como aquele novo homem, com um brilho intenso nos olhos, que de tão fulgurante as pessoas paravam para ouvir o que ele tinha para dizer. Emmanuel vai adiante. Zé, deixa eu fazer um comentário rapidinho, Zé. É importante, só volta no slide anterior ali que tu estava com ele. Porque eu queria comentar exatamente que nós somos esses que permanecem no inferno do remorso, né? Nós estamos nessa fase de ovelha, né? E não de pastor, né? Então, a gente está saindo desse processo de letargia em que ficamos desde a primeira revelação, né? Passamos pela primeira, pela segunda, pela terceira. A terceira revelação já chegou a 200 anos, né? No mínimo a 3 encarnações após a terceira revelação, que agora que a gente está começando a despertar. Então, essa fala que o Zé fez agora, esse comentário, e esse alerta de Jesus, né, é para nós, né, os mortos que estamos acordando. Então, essa é a nossa fase atual, né, de despertamento, né, vislumbrando, né, uma possibilidade de caminhar, né, de visualizar a aurora chegando, para que a gente possa, nesse novo alvorecer dentro dos nossos corações, né, apurarmos o passo, porque foi muito tempo perdido, né? Então, essa transição que nós estamos passando agora é um despertamento, né? Nós estamos percebendo que o mundo antigo que habitava em nós, que esse processo letárgico, que esse apego, né, a todas as questões que o mundo nos ofereceu, não nos levaram a lugar nenhum que não seja diferente do quadro que nós nos encontramos hoje. Então, esse somos nós. Nós não estamos na condição ainda de pastoreio, nós estamos na condição de ovelhas, né, precisando e muito, né, ser guiado pelas mãos amorosas do Cristo. Né? Pode falar, Jair. É só para fazer um adendo à tua fala, Éder. Na verdade, muitos de nós, e eu falo por mim, a gente já teve o contato, né, com as verdades do Cristo, principalmente quando a gente transitou em outros grupos religiosos, como o catolicismo, né, em vidas passadas e tal, mas de uma forma muito equivocada, no sentido de a gente ter dado preferência, né, ao poder, ao controle, né, muito próximo às questões e valores que a própria sociedade impõe, né? Então, a doutrina espírita hoje, ela nos é uma revelação que realmente nos oportuniza essa libertação interior, né, dos nossos preconceitos, desses valores tão arraigados historicamente dentro de nós, né? Muitas vezes
equivocados quando se olha para a mulher, quando se olha para o conceito de família, quando se olha para um monte de coisa que ainda nos cabe refletir e modificar, né? À luz da doutrina espírita, muito bem, né? Uma vez eu tive uma revelação com o Chico a respeito disso, sobre a minha particularidade na Igreja Católica, e ele disse assim: Jairo, tu não imagina quantos estão hoje dentro do movimento espírita, que ontem ocuparam uma outra posição em espaços religiosos da Igreja Católica, né? Então veja o quanto nos está sendo dada essa oportunidade, né, Éder? E importante, Jair, essa tua fala, essa revelação do Chico, porque a gente vê, infelizmente, Jair, a gente vê isso, as pessoas estavam se descatorizando e se espiritizando, né, vindo para o movimento espírita. E eu tenho um profundo lamento, Jair, de ver o descomprometimento de muitos dos trabalhadores do movimento espírita, que a gente vê palestrante espírita, né, dirigente de casa espírita, né, com uma conduta moral dentro da casa espírita fraterna, amorosa, e fora da casa espírita tendo amante, sendo corrupto e sendo péssimo pai, né, enfim. E isto é degradante ver, né, que as pessoas continuam ainda nessa conduta que a gente tinha quando ainda estava no catolicismo, e eu falo isso de outras vidas, né, em que a gente podia ser pecador, confessar ou pagar indulgência e resolvia ali, né. E parece que no espiritismo essa conduta também ela teima, né, em acontecer. E é lamentável, né, quando a gente vê isso acontecendo às vezes, né, bem perto da gente, né. Então a gente tem que apurar o passo, né? E essa tua fala do Chico aí é uma realidade, né? É atual, não é de 30 anos atrás, velho, é de hoje, né? Infelizmente. Mas a gente vai adiante, né? Vamos em frente fazendo a nossa parte de forma individual, cuidando da gente com o máximo rigor que a gente puder ter com a gente, né? E toda a indulgência para com os outros. Agora, sempre que a gente detecta perto de nós essa conduta, né, dúbia, essa conduta de duas faces, né, nós temos a obrigação de conduzir da forma mais séria possível, né. Eu inclusive aqui no Boa Nova, a gente deu espaço na tribuna, né, para uma pessoa que a gente achava que estava tendo uma conduta séria, e quando se descobriu, né, a traição com a esposa, a conduta moral, né, a gente simplesmente não ofereceu mais a tribuna espírita, porque não tem sentido isso, a gente saber de um processo, né, e ser conivente com aquilo. Isso não é radicalismo, né, e isso é a verdade, é a seriedade, né, com as coisas mais sagradas que se pode ter. Porque a doutrina espírita, ela é muito maior do que a gente, né? Mas a gente tem que ter a obrigação de, no mínimo, fazer um esforço grande para ter uma conduta moral de equilíbrio e de verdade com aquilo que a gente está professando, né? Então a gente tem que ter esse grande cuidado e ficar sempre atento, e a responsabilidade recairá sempre daquele que sabe mais ou que tem consciência dos fatos, né? Então essa fala do Chico aí, ela é atual, já é para hoje, é para agora, e realmente é autêntica e verdadeira. Pode falar, Cris, tá louca para falar aí. Não, eu nem tinha levantado a minha mãozinha, mas eu fiquei pensando com relação a isso, né? E mais importante é a gente se lembrar também da questão dos falsos profetas, né? Porque, em primeiro lugar, eu me conheço, eu posso até tentar achar que não, mas no fundo, a gente sabe quem realmente é, né? E eu não consigo me esconder de mim ou me esconder de Deus. Então, no fim das contas, a gente vai ter que acertar as questões que ficaram desequilibradas. Eu posso sair e fazer e acontecer na rua com uma aparência, mas engano meu achar que isso não vai ter consequência, né? E a consequência maior vai ser para mim, porque pegando realmente esse exemplo dos falsos profetas,
eu vou estar até ajudando algumas pessoas, né? Mas eu vou estar me enterrando, na verdade. E tu abre a codificação, Cris, tu abre qualquer obra básica, ou uma obra complementar séria, como as do Chico, que eu abro cegamente, né? Tenho plena confiança no trabalho de Emmanuel, né? Pelas mãos abençoadas do Chico. E tu vê que tu abre ali e tu dá de cara, né? Quais são os motivos da queda humana? São motivos de hoje, de ontem e de mais atrás ainda, e talvez seja do futuro. É o quê? É a busca pela fama, pelo poder, que é o dinheiro, e pelo sexo. São esses 3 fatores que nos derrubaram e que podem nos derrubar e que poderá fazer com que a gente caia ainda. É a busca pela fama, pelo reconhecimento, pelo alimento da vaidade, do personalismo, né? A fama, o poder, o dinheiro, né? A posse, a aparência social, né? E principalmente o sexo, né? Que ali também está embolado todos esses processos. Então, esses são e foram os motivos das nossas quedas. E eu falo por mim e falo por todos, né? Porque ninguém aqui veio de uma esfera superior que não seja a própria crosta terrestre, né? Então a gente tá atrasado, a gente tem que apurar o passo, né? Então a gente não pode esquecer disso. Qualquer orientação nos fala isso. Então a gente tem que se colocar, como o Zé estava falando ali, na condição de ovelha, né? Nós estamos ainda vivenciando o inferno do remorso ou do sofrimento criado por nós mesmos. E nós estamos começando a despertar para fazer isso. É muito difícil a reforma íntima, né? Requer muita água, a água do suor ou a água da lágrima, né? Essas 2 águas, né, elas são importantes para que a gente consiga sair desse inferno que nós nos colocamos, que é um inferno consciencial, né, que é de remorsos, que é de culpas, né, e olhar para frente e ver a perspectiva que essa doutrina maravilhosa nos oferece para que a gente possa, né, alçar o nosso voo com responsabilidade, né, e sem retóricas, né, mas com a verdade profundamente calada dentro dos nossos corações e nos promovendo, né? Percebendo essa imperfeição em nós, mas nos colocando numa situação de utilidade, né? De compartilhamento, de fraternidade que a doutrina espírita nos induz. É isso que nos movimenta, é isso que nos faz acordar sábado, motivado, feliz da vida. Hoje nós acordamos 6h30, eu, Luci, louco porque chegasse às 9. Né? A gente fica achando uma atividade. Aí eu fui na feira, ela foi fazer uma coisa, fazer outra. E a gente fica nessa expectativa, né? Segunda-feira, o ritual aqui em casa já começa às 5 horas da tarde. A preparação, né, do estudo. Aí tomar banho, a Luci botar a rima, porque vai aparecer na telinha, e a gente fica estudando, né? E fica naquela movimento gostoso. Quinta-feira não nos pertence de forma alguma, né? Fica aquela ansiedade de ver o Marco, a Cris, o Felipe, os guri ali montando aquelas lives, a plataforma e o contato com o palestrante não pode dar errado, e fica naquela adrenalina, né? E quando começa a live, assim, aquele relaxamento e aí aquele deleite, né, de ver quanta coisa boa a gente pode fazer esse ano, mesmo não podendo estar presencial. Né? Até eu quero, Marco, depois que catalogue quantas lives nós já fizemos esse ano, né? Fazer assim um balanço, né? Porque a gente está dentro de casa e está tendo uma atividade proativa e a gente ainda acha pouco, né? Eu e o Luci ficamos em casa, às vezes, com umas certas horas de tédio, né? A gente fica achando o que fazer, né? É reler um livro, é fazer alguma coisa que parece que a gente está perdendo tempo, né? E assim é a sensação de todo aquele que se compromete com seriedade tem que ter, né? Mas não é fácil. Zé, continua. Muito bem. Obrigado pela contribuição, né, de vocês. Então, a gente estava falando aqui sobre esses caminhos, esses zumbis que andam por aí, vacilantes, enganados dentro da própria vida. Emmanuel continua falando sobre eles. Emmanuel diz assim: há quem morreu sufocado em orgulho vão,
no mausoléu da vaidade infeliz. Há quem permaneça cadaverizado em sepulcro de ouro, incapaz de um simples olhar à plena luz. O orgulho e a vaidade nos deixa vazios por dentro. Eles matam o nosso coração e nos tornam indiferentes ao sofrimento alheio. O ambiente em que a gente vive é de uma oferta imensa de prazeres sensoriais momentâneos. E essa vida vazia, sensorial, deixa nas costas da gente um fardo consciencial que é mais pesado do que a gente pode carregar. E a gente cai derrotado, sem nenhuma condição de se levantar sozinho. É o Lázaro, todo enfaixado dentro do túmulo e com uma pedra enorme lacrando a entrada. Não tem como sair sozinho. E qual foi a primeira providência de Jesus? Manda os discípulos removerem a pedra. Ou seja, quem não tiver um familiar, um amigo querido, para nos dar os primeiros socorros, com um passe, com uma prece, com um abraço, a gente não sai do túmulo. A gente não sai daquela situação sem ajuda. E tem outra coisa. Esse familiar, o amigo, pode até mover a pedra. Mas levantar, caminhar, é problema nosso. É pessoal e intransferível. É por conta de cada um. Jesus mandou os discípulos moverem a pedra do túmulo de Lázaro e deu ordem para ele. Levanta e vem para a luz. Lázaro levanta lá todo estropiado, todo enfaixado, mas a partir dali, avançar, seguir em frente, era por conta dele. Emmanuel continua. Há mortos que vos partilham o pão cotidiano, no túmulo das terríveis ilusões que lhes anulam a existência, e há corações paralíticos no catre da crueldade e da incompreensão que nos armam ciladas de angústia a cada passo, para os quais se faz imprescindíveis a assistência de vossa devoção fraternal infatigável. Se Cristo penetrou o tempo de vossa alma, auxiliemo-los na necessária ressurreição, acendamos a luz da vida. Então, gente, enquanto o problema não é no nosso quintal, a gente não sofre. A gente até se importa, mas não chega a sofrer. Agora, quando é perto da gente, dentro da nossa casa, a conversa é muito de figura. O sentimento é outro. São os mortos que convivem conosco no dia a dia. Às vezes, tu até move aquela pedra e diz para a pessoa, sai. E ela te responde, não mesmo. Pode botar a pedra de volta que eu não quero sair daqui. Me deixa quieto, tá bom assim. Ou seja, não tem nenhuma intenção de ser aquela situação, porque é cômodo. Emmanuel vai adiante. Trabalhemos no bem, enriquecendo as horas de peregrinação terrena com os melhores testemunhos de nossa boa vontade para com os semelhantes em nome do Mestre da Redenção. Para quem o nosso espírito já se inclina, à maneira da planta à procura do sol, de vez que somente irradiando a luz do amor infinito conseguiremos aniquilar e vencer na terra as densas trevas da morte. Ou seja, temos problemas? Temos dificuldades? Temos algumas situações morais que precisamos aprimorar? Sim. Mas nós já nos inclinamos para o lado do Cristo. Já nos inclinamos para o lado do Evangelho. Nós já começamos a perceber certas coisas, o que aumenta a nossa responsabilidade, o que aumenta o nosso compromisso. Não só conosco mesmo, mas principalmente por aqueles que convivem conosco. Os mortos vivos que estão dentro da nossa casa. E acontece. A gente vai continuar falando de Lázaro. E lá no livro Lázaro Redivivo, de Humberto de Campos, no prefácio ele diz assim: às vezes é difícil encontrar um negócio aqui. Conta-se que Lázaro de Betânia, depois de abandonar o sepulcro, experimentou certo dia fortes saudades do templo, tornando ao santuário de Jerusalém para o culto da gentileza e da camaradagem. Embora espécie de
coração renovado, distante das trocas infeidáveis do sacerdócio. Penetrando o átrio, porém, reconheceu a hostilidade geral. Abiúde e Efraim, fariseus rigoristas, miraram-no com desdém e clamaram: é morto, voltou do túmulo, insultando a lei. Ambos os representantes do faraisaísmo teocrático demandaram os lugares sagrados, onde se venerava o Santo dos Santos, num deslumbramento de ouro e prata, marfim e madeiras preciosas, tecidos raros e perfumes orientais, espalhando a notícia: Lázaro de Betânia, o morto que regressara do coma, zombando da lei e dos profetas, trazia ali afrontosa presença aos pais de raça. Foi o bastante para revolucionar fileiras compactas de adoradores que oravam e sacrificavam, supondo-se nas boas graças do Altíssimo. Escribas acorrentam apressados, pronunciando longos e complicados discursos. Sacerdotes vieram, furiosos e rígidos, lançando maldições, e aprendizes dos mistérios, com zelo vestalino, chegaram de punhos cerrados, expulsando o irrelevante. Fora! Fora! Vai para os infernos, os mortos não falam. Feiticeiro, a lei te condena. Lázaro contemplaria o quadro surpreendido. Observava amigos da infância vociferando anátemas. Escribas que ele admirava com sincero apreço, vomitando palavras injuriosas. Os companheiros irados passaram da palavra à ação. Saraivadas de pedras começaram a cair em derredor do redivivo. E, não contente com isso, o arguto Absalão, velha raposa da casuística, segurou pele túnica, propondo-se encaminhá-lo aos juízes do Sinédrio para a sentença condenatória depois de inquérito fulminante. O irmão de Marta e Maria, contudo, fixou nos circunstantes o olhar firme e lúcido e bradou sem ódio: fariseus, escribas, sacerdotes, adoradores da lei e filhos de Israel, aquele que me deu a vida tem suficiente poder para dar-vos a morte. Quando Lázaro fala que Jesus tem tanto poder que pode dar a vida e que poderia tirar a vida dos escribas e fariseus a hora que quisesse, o que Lázaro estava querendo dizer? Paulo só viveu porque Saulo morreu. Jesus deu o primeiro golpe para matar Saulo na estrada, às portas de Damasco, com apenas uma pergunta: por que me persegues? Aquela pergunta foi um golpe certeiro no temperamento orgulhoso de Saulo, o fariseu perseguidor. Ali, naquele momento, Saulo de Tarso começou a sangrar. E sangrou por 30 anos. Saulo foi morrendo aos poucos. E nesses 30 anos, enquanto Saulo morria, Paulo, o discípulo fiel, ia nascendo aos poucos. O desencarne físico lá em Roma é o último suspiro de Paulo e o sopro renovador e luminoso de Paulo, os apóstolos dos gentios. Lázaro está dizendo aos fariseus: o que ele fez comigo, ele pode fazer com vocês. A virtude nasce no mesmo solo em que o vício morre. E continua Humberto de Campos. Se alguém quiser ter algum comentário, por favor, fique à vontade. Estupor e silêncio seguiram-lhe a palavra. O ressuscitado de Betânia desprendeu-se das mãos desrespeitosas que o retinham, recompôs a vestimenta e tomou o caminho da residência humilde de Simão Pedro, onde os novos irmãos comungavam no amor fraternal e na fé viva. Lázaro, então, sentiu-se reconfortado, feliz. No recinto singelo, de paredes nuas e cobertura tosca, não se viam alfaias do Indostão, nem vasos do Egito, nem preciosidades da Fenícia, nem custosos tapetes da Pérsia. Mas ali palpitava
sem as dúvidas da ciência e sem os convencionalismos da seita, entre corações fervorosos e simples, o pensamento vivo de Jesus Cristo, que renovaria o mundo inteiro, desde a teologia sectária de Jerusalém ao absolutismo político do Império Romano. Os fariseus entenderam a mensagem de Jesus que Lázaro estava repassando. Jesus incomodava tanto porque a sua presença no mundo representava a morte não só de um temperamento, mas de toda uma organização social. A morte de um mundo para o nascimento de outro. Pode até parecer que não, mas a vida de Jesus foi um golpe doloroso em um sistema de vida, que começou a morrer há 2000 anos atrás, e que agora está nos seus estertores. Agora está no seu final. Está dando os últimos suspiros para renascer um mundo novo. No livro... Pois é, deixa eu só fazer um comentário que eu acho bem curioso. Esse slide, se tu puder voltar no slide ali, onde compara a casa de Simão Pedro, né, com o templo, né, aonde Lázaro foi rechaçado ali, né. Então ele se afasta dali e vai para a casa de Pedro, né. E olhem a diferença, né, da simplicidade, né, da casa, que não tinha essa cobertura toda suntuosa, vasos, tapetes, né, as preciosidades, só tinha ali dentro, né, corações fervorosos, né, e pensamentos voltados para a mensagem pura de Jesus. Olha que lindo isso, essa narrativa aí de Humberto de Campos, né? É fabuloso. Marco, pode falar. A Cris quer falar.
Então, seguindo essa linha de pensamento do Marco, eu vejo também... Desculpa só um pouquinho. A garganta tá me incomodando, desculpa. O Covid não é fácil. É verdade. Mas vai negativado, vai ver só. Tá, então, seguindo essa linha de pensamento, eu acredito também na misericórdia divina, na questão de que nós tivemos tempo também de desenvolver o nosso intelecto, né? Eu continuo daqui a pouco. Vai, Zé. Muito bem, vamos adiante, então. Então, lá no livro Vinha de Luz, Emmanuel, capítulo 151, cujo título é Ressuscitará. E ele começa assim. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Há muitos séculos, as escolas religiosas do cristianismo revestiram o fenômeno da morte de paisagens deprimentes. Padres que assumem atitudes hieráticas, ministros que comentam as flagelações do inferno, catafalcos negros e panos de luto. Que poderia criar tudo isso senão o pavor instintivo e o constrangimento obrigatório? Ninguém nega o sofrimento da separação. Espírito algum se furtará ao plantio da saudade no jardim interior. O próprio Cristo emocionou-se junto ao sepulcro de Lázaro. Entretanto, a comoção do celeste amigo edificava-se na esperança, acordando a fé viva nos companheiros que o ouviam. A promessa dele ao carinho fraternal de Marta é bastante significativa. Teu irmão há de ressuscitar, asseverou o mestre. Daí instantes, Lázaro era restituído à experiência terrestre, surpreendendo os observadores do inesperado acontecimento. Nós somos compostos por porções de vida, que aglutinadas compõem a nossa integralidade. A integralidade do ser é composta de porções de filho, de irmão, de pai, de avô, de amigo, de esposo, de esposa, de profissional. E quando a gente se decepciona de uma forma intensa com alguém, em uma circunstância atrelada a uma dessas nossas facetas, aquela porção de nós pode morrer. A gente pode morrer como irmão sem afetar nenhuma das outras nossas facetas. Mas aquela, especificamente de irmão, morreu e precisa renascer. Eu preciso analisar que porção da minha personalidade está apagada e que eu preciso reacender. Eu brigo com o irmão de uma forma tão violenta, tão que machuca tanto, que eu mato dentro de mim a minha condição de irmão para aquela criatura. Outro aspecto que a gente precisa considerar é que se uma das nossas facetas estiver morta, estiver necrosando, ela pode começar, essa necrose pode começar a se ampliar e ir contaminando outras facetas nossas também. Ou seja, aquela briga com o irmão foi tão intensa que acaba nos prejudicando no nosso trabalho, na nossa relação com os pais, com relação, acaba atrapalhando tudo. A medicina do mundo, a medicina daqui, em muitos casos, não encontra outra alternativa para um caso de necrose, senão a amputação. Jesus age de forma diferente. Ele não amputa nada. Ele regenera tudo. Ele permite o renascer daquela faceta que estava morta pela desilusão, pela decepção. O texto continua. Gesto que se transformou em vigoroso símbolo. Sabemos hoje que o Senhor nos reergue em toda parte, nas esferas variadas da vida. A ressurreição vitoriosa e sublime nas zonas carnais e nos círculos diferentes que se dilatam ao infinito. Jesus não nos amputa nada. Ele regenera aquilo que está aparentemente morto. O espírito mais ensombrado no sepulcro do mal e o coração mais duro são arrancados das trevas psíquicas para a luz da vida eterna. O Senhor
não se sensibilizou tão somente por Lázaro. Amigo divino, a sua mão escarinhosa se estende a todos nós. Reponhamos a morte em seu lugar de processo renovador e enchei-vos de confiança no futuro, multiplicando as sementeiras de afeições e serviços santificantes. Quando perderdes temporariamente a companhia direta de um ente amado, recordai as palavras do Cristo. Aquela reduzida família de Betânia é a miniatura da imensa família da humanidade. Então, o pequeno exemplo, a pequena atitude serve para tudo. O Cristo, ele amplia o nosso horizonte. Ele amplia as nossas ações. Ele amplia aquilo que a gente... Ele nos faz renascer, nos regenerar. Mas a gente precisa querer. A próxima palavra que a gente vai analisar... A Cris está com a mão levantada, Zé. Vamos só ouvir ela antes de tu... Vamos lá. Outra palavra. Tá bom, obrigada. Vamos ver se eu consigo falar agora. Então, continuando o raciocínio do Marco, e daí pegando já um pouquinho desse texto que o Zé trouxe, o que eu vejo que é o mais importante, assim, que é aquela chamada, assim, última saída do trem daqui meia hora, né? Além de todas as 3 revelações que nós tivemos, das outras vezes, né, assim, muito antigamente, a gente teve que aprender as lições do Evangelho vivendo, né, vivenciando somente. Hoje em dia, o que eu vejo que é mais importante, que muitas vezes a gente não se dá conta, é que o nosso intelecto está muito mais desenvolvido do que antes, em termos até de tecnologia e questões que a gente tem disponível, mas que essa informação, ela está toda, essa informação dos testemunhos e das situações ocorridas, né, depois da primeira revelação e depois da segunda revelação, a gente tem tudo escrito. Então, aí eu vejo a importância também do estudo, né, do sair da ignorância e da gente poder ter tudo isso como realmente a nossa bússola, né, porque hoje nós temos um intelecto muito mais desenvolvido, nós temos muito mais informação do que antigamente, e também talvez seja por isso que os fenômenos, eles estejam muito mais dentro da gente, os fenômenos que precisam acontecer, eles precisam acontecer internamente, né, dentro de cada indivíduo, e não mesas girantes ou coisas que acontecem. Então, para mim fica claro que a necessidade atual é tomar posse de todo esse conhecimento, né, e realmente vestir o chapéu e cada um fazer a sua parte para que no todo a coisa se melhore. Eu vejo dessa maneira, assim, acender a nossa luz interna, né, para que as sombras internas que ainda existem no nosso coração, elas sejam realmente apagadas, né, terminadas. Seria isso. Muito bem, voltamos a... Vamos lá. É isso, né, Cris? O exemplo daquela pequena, como diz ali, aquela reduzida família de Betânia, a ressuscitar um morto que dentro da nossa casa pode se estender para todos os cantos. Né? Muito bem, vamos adiante, então. Então, a próxima palavra que a gente vai analisar é pobres. Na linha de raciocínio que a gente está desenvolvendo, nós não vamos falar dos famintos do mundo. A pobreza que nós vamos falar é bem outra. E lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo de 22 a 26, na parábola do mal rico, diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho, e que todos os dias se banqueteava esplendidamente. Havia também um pobre mendigo, por nome Lázaro. Esse é outro Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à sua porta, e que desejava fartar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhe as dava, e os cães vinham lamber-lhe as úlceras. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno
ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora esse é consolado e tu atormentado. E além disto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Esse sofrimento do rico, quando morto, já acontecia lá antes do seu desencarne. Para se entender esse fenômeno morte, nós vamos ir lá no livro Pensamento e Vida, Emmanuel, capítulo 29, Morte, que diz assim: tudo o que foge à lei do amor e do progresso, sem a renovação e a sublimação por bases, gera o enquistamento mental, que nada mais é que a produção de nossos reflexos pessoais, acumulados e sem valor na circulação do bem comum, consubstanciado as ideias fixas em que passamos a respirar, depois do túmulo, a feição de loucos autênticos, por nos situarmos distantes da realidade fundamental. É por essa razão que morrer significa penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos, consumindo longo tempo em despir a túnica de nossos reflexos menos felizes, metamorfoseados em região alucinatória decorrente do nosso monoideísmo na sombra, ou transferindo-nos simplesmente de plano, melhorando o clima de nossos reflexos ajustados ao bem, avançando em degraus consequentes para os novos horizontes de ascensão de luz. Emmanuel está dizendo aqui que a morte arranca toda a couraça da vida social que muitas vezes nos ilude em relação à nossa real condição. E o desencarne nos obriga a mergulhar fundo para dentro de nós mesmos, expondo aos nossos próprios olhos quem nós realmente somos. O sofrimento do rico da palavra, já lá no mundo espiritual, é que é o sofrimento de muitos. E o sofrimento de quem tirou a couraça social e descobriu quem realmente era, é doído demais. É sofrido demais. Mas faz parte de uma espécie de asepsia espiritual, que dá para comparar com a limpeza que se é submetido a num pronto-socorro quando se é atendido. Porque antes de começar a tratar um ferimento é preciso limpar, deixar aquela região bem limpa. E lá no livro Tocando o Barco, de Emmanuel, cujo título é Ante a Parábola do Rico, Emmanuel diz assim: não supunhas que o rico da parábola seja a única espécie de mordomo infeliz na vida espiritual. Ainda hoje há quem se banqueteia nos festins, no festim da saúde física, menosprezando os enfermos que lhe batem à porta. Por toda parte, verificamos a luzida assembleia dos que se fartam à mesa da inteligência, olvidando os irmãos de caminho que lhes pedem socorro, mergulhados nas correntes da ignorância. Em todos os lugares, é possível observar a caravana dos que passam, hipertrofiados de conforto, fugindo aos filhos da angústia que lhes imploram uma réstia de alegria. Eu tenho comida na minha mesa e ignoro quem passa fome. Eu sou o rico da parábola. Eu tenho cultura intelectual e subestimo ou ignoro quem é analfabeto. Eu sou o rico da parábola. Emmanuel continua. Nas variadas sendas do mundo, somos defrontados pelo que se mostram supernutridos de fé, a menoscabar aqueles que lhes suplicam leve migalha de esperança. Todos somos surpreendidos
pelos Lázaros da necessidade e da aflição em provas mais ríspidas que as nossas. Todos identificamos, junto do próprio coração, bafejado de conhecimento superior, companheiros infortunados que se enriqueceriam com mínimos gestos nossos, no setor da bondade e do estímulo, do entendimento e do perdão. Não te detenhas tão somente na contemplação do quadro evangélico em que um pobre sovino encontrou, ao fim da estrada, apenas o azinhavre a que se lhe reduziu o perecível tesouro. Aqueles que, com a gente aqui, todos os sábados, toda segunda-feira, toda quinta-feira, amealham, arrecadam, adquirem conhecimento espiritual, e nas oportunidades que aparecem na vida da gente, live streaming has stopped. Não transmite esse conhecimento, não procuram despertar naquela criatura uma esperança renovadora, não estendem a mão, não percebem o olhar de sofrimento daquele infeliz, que às vezes está bem próximo de nós. Nesse momento, nós somos, sim, o rico da parábola. Emmanuel vai adiante. Recordemos nossas oportunidades de semear o bem, reconhecendo no próximo o degrau vivo que nos conferirá o desejado acesso à comunhão com a providência divina. Abracemos os penitentes da necessidade e do desânimo, da expiação e do sofrimento, que nos anotam os passos em todos os ângulos da estrada evolutiva e, oferecendo-lhes o próprio coração em forma de serviço fraterno, estejamos convencidos de que marcharemos. A nossa responsabilidade é absoluta, ela é imensa. Quanto mais a gente avança no conhecimento das coisas do Espírito, aumenta cada vez mais o nosso compromisso com os que vêm atrás. Aumenta o compromisso conosco mesmo e principalmente com o Cristo. Eu sempre digo, quando a gente senta o traseiro aqui e adquire conhecimento, e estabelece aos nossos olhos as verdades do Espírito, as verdades do Evangelho, nós nos responsabilizamos. Estamos cada vez mais comprometidos. Vamos adiante. Lá no livro O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 4, Espíritos Sofredores. O título é O Príncipe Ourã. E se ele, orgulho, falando dessa chaga. Repita-se constantemente a palavra para que não se esqueça nunca que ela é a fonte de todos os sofrimentos que nos acabrunham. Sim, a Cris passou a Covid. Sim, eu abusei do poderio e favores de que dispunha. Fui duro e cruel para com os inferiores, os quais tiveram de curvar-se a todos os meus caprichos, satisfazer a todas as minhas depravações. Quis a nobreza, a fortuna, as honras e sucumbi sob o peso superior às próprias forças. São Luís vai fazer aqui uma observação importante sobre o que diz o príncipe. Quer ver? Vamos só olhar o que ele diz aqui. Sucumbir sob o peso superior às próprias forças. São Luís diz assim: os espíritos que sucumbem são geralmente levados a alegar um compromisso superior às próprias forças, o que é ainda um resto de orgulho e um meio de se desculparem para consigo mesmos, não se conformando com a própria fraqueza. Deus não dá a ninguém mais do que possa suportar. Não exige da árvore nascente os frutos dados pelo tronco desenvolvido. Ademais, os espíritos têm a liberdade. O que lhes falta é a vontade. E esta
depende deles exclusivamente. Com força de vontade, não há tendências viciosas insuperáveis, mas, quando um vício nos apraz, é natural que não façamos esforços para domá-lo. Assim, somente a nós devemos atribuir as respectivas consequências. Essa criatura está dizendo que a riqueza, o poder que Deus colocou nas suas mãos, nas suas costas, ele não tinha força para carregar. E repassou a responsabilidade do seu fracasso para Deus. Esse é o argumento que a gente mais usa quando desencarnamos. Ah, foi tudo muito difícil. Acontece que, no peso dos nossos fardos, nós mesmos colocamos sobrepesos. Nós mesmos dificultamos a nossa própria caminhada. O príncipe de Oran era um pobre. A riqueza que faltava a ele é a humildade. Porque a humildade é consciência, a humildade é lucidez sobre a gente mesmo. É conhecer as nossas virtudes, mas principalmente também conhecer todos os nossos defeitos. Vamos retomar o versículo? Cegos voltam a ver, coxos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são erguidos, pobres são evangelizados. Com o evangelho, as pessoas se libertam de suas ideias fixas, verticalizam, saem de uma posição horizontal e tomam uma posição vertical, uma posição espiritual. Pessoas incapazes de reconhecer os próprios defeitos, com a luz do evangelho, começam a mapear tudo neles, ou na gente, que precisa ser ressuscitado. Jesus é o Messias porque ele é capaz de nos libertar de nossas piores e mais cruéis masmorras. Ele é o que rompe as correntes. Ele nos tira o peso que nos prende, a âncora que nos prende aos nossos próprios defeitos. Mas para tudo isso, a gente às vezes precisa de ajuda, precisa principalmente de querer. Muito obrigado. Era isso que eu tinha por hoje. Muito bem, Sr. José. Excelente trabalho. Profundos, muito